Vamos ver se vai dar certo. Espero que as duas linhas de transmissão estejam com espaço suficiente para a grande experiência e a demonstração contundente como é fácil de ser canalha nesse país, como é fácil de usar a lei dos advogados desistentes das causas para abandonar os seus clientes depois de ter forjado parte do trabalho e pegado o dinheiro do paciente de câncer. Como é fácil. E veja bem, senhora advogada, nem vou expor o seu escritório. Estou com o papel que os meus filhos pediram para mim assinar quando o Renato lhe contratou, contra minha vontade. A finalidade está explícita que a senhora vai até o final permanecer e nesse processo e outorgar fazer o processo, nem que é como um brinco de mãe Meg, lá um penduricalho. Assim, senhora advogada, sou muito ética, não vou expor ainda o seu nome. Se você desistir da causa que você recebeu todo o valor por ela, nós vamos botar o nome do teu escritório em evidência. Em nenhum momento eu falei que você era do conluio político. Se você fosse do conluio político, não teria lhe contratado. A senhora é uma mera mulher advogada que tem OAB para botar dentro daquela putrescina e cadaverina do direito positivo algumas coisas que eles querem. Isso não significa que é tudo que eles querem. O conselho tutelar peida, a gente aceita. A juíza escreve, a gente aceita. Não é assim. A senhora pode desistir. Mas o que vem depois aí é comigo. O Renato, como paciente de câncer, pode processar lá também, e eu também. Porque nas nossas condições socioeconômicas, bancando a medicina alternativa, nós teríamos direito de ser defendidos sem custos. E é a própria lei de vocês que diz. Nenhum momento eu lhe ofendi, senhora advogada, nos meus áudios, como senhora Mônica e toda aquela catrefa da justiça. Pode conferir nos meus áudios. Meus áudios são verídicos, são de uma mãe que sabe muito bem o que está fazendo. Eu não sou obrigada a receber assistente social que virou as costas para mim mais de 5 anos. Que enquanto eu estava dentro do CEPOM, ninguém foi nos pátios daquele lugar saber se a gente precisava alguma coisa para enfrentar toda aquela putrescina que não custou pouco para fazer. E não foi todo o Estado que pagou, não. Pelo menos o mesmo tanto que o Estado gastou com a gente gastou com o tratamento. Certo, senhora advogada? Contratada de forma particular pelo Renato, indicação de amigos. Jamais íamos nos expor, eu e o Renato, e colocar nossas amizades verdadeiras em risco. Sou ética, não vou deflagrar seu nome, mas você vai permanecer até o final. Nem que é como um penduricalho do direito positivo lá. Eu não estou dizendo que a senhora não trabalhou. Eu estou dizendo que o que a senhora tem feito até agora é a parte do contrato e a outra parte a senhora já recebeu e vai ficar lá. Isso não significa que quando alguém pede coisa lá no Ministério Público, eu sou obrigada a aceitar. Ou quando promotor e juiz interessados em fazer leis estúpidas vingar ou não, atentam que nós temos que simplesmente dizer sim. Eu disse
disse que a senhora não podia ter tomado autonomia e simplesmente comunicado o Renato que viria até nossa casa com assistente social. Ah, não foi você que agendou? Foi a assistente social que agendou através de você? De qualquer maneira, vocês conversaram sem conversar comigo. Eu sou parte nessa porcaria. Assinei essa porcaria. E ninguém nem sequer fala comigo. A senhora tá muito pior que o tal do Reni Batista Neto. Tomando decisões da sua cuca. Eu não estou lhe xingando. A senhora mandou escrito que pretende desistir. Que vai desistir, que conversou com a sua sócia, que receberam tudinho e vão desistir. E ninguém falou que vai mandar 1 centavo de volta pro Renato. Mas eu também não quero. Quero que vocês aproveitem com saúde aquele dinheiro. Quero que vocês fiquem no escritório de vocês, que tem esse papel timbrado, lustroso, bonito, de qualidade, um escritório de qualidade. Continuem com a OAB de vocês até o final, porque isso já é um processo encerrado. Já é um processo encerrado, senhora. Fizesse um bom trabalho. Entregasse para aquelas autoridades tonterias, toda a verdade. O seu trabalho fizesse. Não se permita ser invadida pelos conluios. A obrigação daquele juiz e daquele promotor é entender que somos inegociáveis e autônomos. Autônomo, senhora Mônica, há mais de 5 anos, desde que meu filho nasceu. E o Sérgio vai para 16 anos e não tem compromisso mais com isso. Todo o meu réu primário que aquele juiz vagabundo sequestrou do fórum universitário com fatos inverossímeis, vão ser vocês todos que vão consertar. Porque é um atentado contra os meus filhos produzidos por vadias políticas, traiçoeiras, trairagem. Eu pedi proteção para o Jorginho, pedi para a segurança pública, pedi para todo mundo e ninguém quis ouvir a mãe de família. Não vai ser a senhora que se botou com a família, que recebeu, que vai correr. Não vai não, querida. Seja suficiente advogada, seja suficiente mulher. Eu não vou escrever mais nada para você lá naquele WhatsApp. Tudo o que eu tinha para dizer, eu disse. Se você me respeitar e conversar comigo, vai poder ter tudo. Ou se quiser se aliar ao direito positivo, como eu disse lá, eu não disse que você está aliada com quem quer roubar minhas crianças e sequestrá-lo através de um conluio político, fazendo isso legalmente. Mas eu disse que se eu perceber que você se aliar a isso, você vai se entender comigo. Eu não lhe ofendi. Eu lhe adverti. Certo, senhora? Vou repetir. Não lhe ofendi, apenas lhe adverti. Não lhe ofendi, apenas lhe adverti. O Renato vai lhe mandar esse vídeo. O link desse vídeo. E você vai acessar esse vídeo, senhora. Vai afirmar o seu pulso. Afirmar o seu pulso. Vou preparar uma caneta dessas para você também. Mulheres de verdade. Protegem mulheres de verdade. E chega de mimimi, senhora advogada. Chega de mimimi. Para proteger o Renato, a senhora não precisa de mimimi, a senhora precisa da verdade. Trabalhasse bem até agora. Fornecesse tudo o que é necessário para que essas instituições parem de acreditar naqueles que querem sequestro legalizado dos meus filhos. Eu falei que o promotor fez um erro. Se aliou com o conluio do Conselho Tutelar.
Eu disse que isso não pode ser finalizado desta maneira. Em nenhum momento eu disse que a senhora é do conluio. Procure essa fala nos meus áudios. Estás perturbada, não consegue lidar com a situação. Imagina quando a causa apertar. Imagina quando a real guerra começar, senhora. A senhora vai ter culhões para defender pai e mãe? Não vai, querida. Já baixou já tá balançando o rabinho para eles? Se eres nossa advogada? Eu estou gritando. Você vai mandar o link para ela. Vai aprender firmeza nos seus punhos. Nós estamos mediante absurdos da lei. Nós estamos mediante o direito positivo putrefato. Nós estamos mediante ao fim do mundo. Isso é o apocalipse zumbi. Senhora, não posso expor o seu nome, sou ética. Senhora, em todos os momentos, que eu ajudei o Renato a mandar toda a papelada para você. Enquanto ele foi no seu escritório, eu fui no mercado. A gente não sai de casa. A gente passa meses sem sair de casa. A senhora não sabe o que é estar na nossa pele. Vocês estão com a liberdade de vocês numa boa. Nós não. Nós estamos sendo perseguidos por causa da injustiça. Estamos sofrendo, porque é inconstitucional essa perseguição da justiça. Esse caso era para ter acabado em dezembro. Olha a loucura, a senhora vem com esse papo louco de fazer nova avaliação social. Já tiveram aqui o pessoal. Eu nunca sei quando é alguém oficial, quando é alguém mentindo. Como que eu posso confiar em você? Mas você vai ficar de penduricalho. Você assinou a porcaria do papel. Você vai ficar. Você vai ficar. Pode ficar tranquila. Eu gostaria muito que o ônus e o bônus fosse seu. Porque, inclusive, o Estado vai indenizar toda essa porcaria que ele está fazendo contra nós. Porque ele está usando leis do globalismo, da ONU, da Unesco, implantadas em Santa Catarina, através de conluios políticos. Sim, senhora. Sim, senhora. Isso não é lei. Isso é penduricalho da lei. E a senhora tem que entender. Nós não somos pais irresponsáveis e tóxicos que não cuidamos dos nossos filhos. Vocês sabem o que é para ele estar passando por isso por causa de adultos imbecis, igual todos vocês do Ministério Público? Das delegacias de criança, das delegacias de tudo isso que parece que ninguém mais tem juízo. E eu pareço a louca da vez, como dizem, as que dizem que eu sou a surtada, porque querem me obrigar a botar um filho lá, junto com os bandidinhos oportunistas, e eu não quero? Reavalie, senhora, o seu comportamento infantil de uma advogada senhora. Comporte-se como uma senhora, não comporte-se como uma imbecil. Não se comporte com infantilidade. Quer exercer a canalice do direito positivo, senhora? A senhora exerça, abandone a causa, que eu vou fazer o seu marketing. Eu farei o seu marketing de advogada chave de cadeia por meses. Não se preocupe. Eu pessoalmente vou fazer o seu marketing com a folhinha que eu assinei. Com a folhinha que eu assinei. Porque eu assinei a folhinha. Os meus filhos pediram, o Renato pediu e eu assinei. 14 minutos de vídeos para a advogada. A senhora não foi ofendida. Eu fui extremamente firme naqueles áudios do Zap. Eu fui extremamente firme, extremamente coerente. Deixei a senhora ciente
do perigo que é assumir e achar que pode desassumir. Eu fiz um bom trabalho na internet, como disse. Inclusive, isso aqui é um bom trabalho. Eu vou lhe ajudar muito a divulgar o seu escritório para bem ou para mal. É a senhora que escolhe. É a senhora que escolhe. Não seria nenhuma novidade a senhora desistir. A advogada que cuidou há décadas atrás do caso do meu bebê, do Sérgio, que está com 16 anos, foi cuidar das filhas dela e abandonou o direito. Imagina quantas ameaças ela sofreu por causa da causa anterior. Se a senhora está sofrendo ameaças que não sejam consideradas as que eu tenho proferido, que não são ameaças, são para afirmar os seus pulsos no que é importante e não no que é desimportante, a senhora tem que comunicar à juíza e não desistir da causa. Eu não estou em nenhum momento amputando ameaças à senhora. Eu estou fazendo uma prévia correção para que a senhora não ache que, mantendo as mazelas do direito positivo, da iniquidade, da desigualdade que foi feita com essa família, e as obrigatoriedades tóxicas que já não se encaixam mais nas nossas vidas. Há mais de 5 anos somos livres por natureza, e qualquer coisa que faça que continue desse tipo de abismo de perseguição política é mais ostracismo. Mais ostracismo de quem, senhora advogada? Do judiciário. De todo o judiciário. Ninguém está preocupado com as crianças, só em sequestrar as crianças. Senão eles paravam essa porcaria imediatamente e colocavam todas as vadias políticas presas. E parariam de incomodar-nos, inclusive colocando a senhora nessa situação. Ninguém quer uma avaliação social. A avaliação social, nessa etapa do andamento das coisas, onde todas as cordas já foram estouradas, em relação a nós, família arquitetos e as instituições. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Omissões, 2 anos de pandemia, mentiras. Nós somos os frutos, o resultado do que é você mexer com o cidadão de bem quando ele se informa o suficiente para não deixar mais acontecer essa colonização feita pelo poder judiciário, a seita do direito positivo. Eu estimo muito esse papel que eu assinei, senhora. Eu estimo esse papel timbrado. Eu estimo essa carta, ela está na nossa pastinha em lugar especial. Eu estimo a senhora sem conhecê-la. Por isso fui tão franca nos áudios. Me apresentei. Eu não sou obrigada, como mãe, a receber assistente social. Eu disse que a senhora será recebida, acolhida, quando tudo isso terminar. Não vai ter durante. O durante eu expliquei para a senhora que já foi feito, já fomos avaliados antes dessa gangue chegar. Agora se cortou as relações. Mesmo mediante depois de 6 meses, 7 dias e algumas horas, aquela delegacia tão problemática resolver abrir um inquérito. E me entende, senhora? A senhora é parte do processo fundamental para se abrir esse inquérito. E eu quero ser grata, muito grata, extremamente grata, senhora, por todos os serviços prestados até o momento. Quero dizer também que estamos de acordo com sei lá como que a senhora procedeu e correu e deve ter dado muita luta e correria até agora. Mas como estamos exaustos e estamos percebendo os interesses políticos de 2 grupos que talvez a senhora não pertença a nenhum deles, nem os esquerdopatas e nem os bolsominion. Fique neutra, fique como nós. Fique neutra, fique como nós.
Senhora advogada, fique neutra, fique como nós. E deixa a papagaiada de partido para fora. A justiça não pode ser totalitária. A justiça não pode ser conivente com A ou B de partidos. A justiça não pode retroagir os fatos consumados por ela mesma. E são muitos delitos estatais. A senhora vai ficar ali como uma flor, um penduricalho. Entende? Porque não é possível eles continuar com esse processo. Absurdo. Absurdo. É um insulto à nossa família. É um insulto à sociedade humana. Não é a senhora que está nos insultando, senhora advogada. Quando acolhe um pedido da assistente social, quem está nos insultando é o próprio juiz da infância. É a própria juíza da infância. É o próprio promotor público. São todas essas instituições que deixam chegar no ponto que chegou, de eu ir para as redes, rasgar o bacheiro de falar aqui. Por causa do quê? Da corrupção, do desleixo, das leis absurdas. Eu poderia expor o caso dos meus filhos e ajudar muitos pais que estão multados. A senhora sabe que são mais de 400 famílias. E se não sabe, sinta-se informadas. Sinta-se informada. Não é uma família sendo multada, perdendo o réu primário por causa de perseguição política. Sinta-se à vontade. Sinta-se protegida. Protegida por eu não expor a sua identidade profissional, para a senhora não sofrer a perseguição que eu venho sofrendo, que é horrível. Hoje mesmo eu denunciei o e-mail de um canalha que pega dinheiro público e mantém 9 restaurantes fantasma. 9 restaurantes fantasma ele mantém com dinheiro do governo e dinheiro da pandemia. Sabe aonde que esse cara comentou contra a família? No meu canal. Perseguição contra a família. A senhora acha que eu ia expor a senhora mediante tudo isso? Para que a senhora sofra a mesma perseguição? Eu falei já sobre a juíza da infância, que ou ela vai ter culhões para fazer com a caneta dela ou com essa aqui que eu vou entregar nas mãos, ou ela que corra, saia fora. Mulheres fracas têm que sair fora, porque isso aqui não é uma brincadeira. Esses canalha ficaram quantos anos estragando todas as diretrizes e bases da educação? E agora tem que ser consertado. E eu tenho livre direito de escolha de não querer estar lá, mediante aquelas professoras maconheiras e toda aquela porcaria, que parece que eles consertaram, mas eles não consertaram. Eles querem fazer política com as escolas e com os filhos da gente. E eu não vou permitir. Os filhos são meus filhos, minhas regras, meus filhos, minhas regras, e a senhora já é um bebelô. Sinta-se um bebelô. Trabalhasse duro, trabalhasse com tudo, merecia ganhar 5 vezes o valor que recebesse. E vai receber 5 vezes o valor. Como eu digo para o Renata, 300 vezes mais a senhora vai receber. Da vida, por ficar ali, firme e forte e calada. A senhora só comunica, é bem simples o processo. Não é que não tem como a senhora fazer, não tem como fazer defesa. Tem. A senhora vai lá e comunica, e-mail, carta, com seu timbre. A senhora comunica o promotor e a juíza que a mãe de família que assinou o papelucho, com o luxo aqui, não aceita. Nem o pai e nem as crianças. Já fomos molestados demais pelo Estado. Só isso, assina e manda. Nós não somos obrigados a acatar a palhaçada que foi feito no ano de 2010, 2011,
2012, por esses anos ali, naquela cidade, por pessoas supostamente habilitadas, que, como eu disse, eu salvo a tal da Dani, pesco a Dani, né, que me atendia lá onde que foi meu primeiro emprego, naquela estrutura, eu atendia eu e o meu filho lá, eu pesco a Dani. Teve uma assistente social, psicopolicial, que saiu da ilha para ir lá avaliar o meu bebê. Não lembro o nome dela, tenho que pegar e abrir todos aqueles papéis, não tenho cabeça para isso. E eu sei a finalidade que os estudos sociais tiveram. Sabe quais foram? Proteger a vagabunda, que era tão psicopática que inclusive ensinou um bebê a chamar ela de mãe. Imagina! Segurava as melhores roupas do bebê, tudo dentro do quarto dela, para ela sair com o bebê da cabeleireira, enquanto a cabeleireira trabalhava. O Serginho saiu vivo daquilo, senhora advogada do Renato e da família Arquitetos, porque ele é Jesus que habita nele. A senhora me entende? Sinta-se emocionada, eu quero mexer com o seu coração, porque o que a senhora fez com o Renato é muito duro. É para divergir a família. O que a senhora fez com ele é extremamente duro. O que eu fiz com você é extremamente profissional. De uma esteticista, sinceramente, para uma advogada. De uma mãe para advogada. É sem mimimi. Mas a senhora foi dura. Fraca e dura ao mesmo tempo. Querendo desistir. Nós estamos jogando com comunismo desacerbado da primeira linha.